Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos, né? E poder partilhar desses estudos, né? A gente estudando junto, a gente aprende junto, caminhamos juntos, porque a nossa estrada é a mesma, né? Muda só a paisagem, mas é a mesma. Bom, gente, conforme eu já falei, para mim é um grande prazer poder estar aqui e partilhar desses conhecimentos preciosos que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, né? E esse estudo sistematizado nos proporciona isso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que é das manifestações físicas e das mesas girantes, dos itens 60 a 64. É claro que a gente sabe que esse capítulo, apesar de, poxa, mas nós vamos falar das mesas girantes, parece que é uma coisa assim, que todo mundo já sabe, né, o início de tudo, mas será que nós sabemos mesmo, né? Na realidade, como eu falei antes, este capítulo não é menos importante do que os outros, em absoluto, ao contrário. Esse foco inicial de Kardec, ele vai nos dar uma maior compreensão do que lá na frente o Livro dos Médiuns vai nos trazer. Então, vai nos dar um esclarecimento muito bom, uma base muito boa para a gente poder compreender passo a passo o que Kardec nos traz, que é a compreensão do fenômeno mediúnico. Nesse capítulo aqui, nós vamos saber um pouquinho por que Kardec nos coloca duas informações importantes: as manifestações físicas e as mesas girantes no mesmo capítulo. Então, a gente vai entender por que ele coloca essas duas informações no mesmo capítulo e o que uma coisa tem a ver com a outra. É importante a gente observar, conforme o codificador nos informa, né, no Livro dos Médiuns, na leitura desses itens, que as manifestações físicas, elas se davam, né, e ainda se dão sob dois aspectos, e é importante a gente, logo de início, observar isso. As manifestações físicas, elas podem ser espontâneas, que são as que surgem sem ser provocadas, e é essa exatamente a segunda parte, é o que nós vamos estudar juntos hoje, e também as provocadas. As manifestações físicas também podem ter o aspecto de serem manifestações provocadas, que são aquelas manifestações com o intuito de provocar o fenômeno, né? Feitas com o intuito de se produzir o fenômeno. No capítulo 2, exatamente que nós estamos estudando hoje, no item 60, em todos esses itens, nós retiramos as partes mais importantes para que a gente pudesse analisar e estudar. Então, Kardec nos traz, no item 60, as seguintes colocações. Dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas, exatamente o que acabamos de mostrar. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto. Então, aqui, gente, Kardec já de cara
nos define o que são as manifestações físicas, ou efeitos físicos, ou fenômenos físicos, é tudo a mesma coisa, né? Nós vamos caminhar agora, para a gente poder desenvolver um entendimento legal em cima do que Kardec nos traz hoje, vamos caminhar um pouquinho além, para a gente poder entender o que é esse fenômeno físico primeiro. Na realidade, o que é um pouquinho de o que é fenômeno, né? Então, dentro da área da química, nós vamos ter uma definição do que seja esse fenômeno, como ele acontece e como ele se divide. Vamos ver. Para a gente iniciar um entendimento assim, legal sobre o que Kardec quer nos esclarecer nesses itens, nós vamos começar pela definição do que seja fenômeno dentro da área da química. Então, fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. Ele pode ser classificado, esse fenômeno, em fenômeno químico, que é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. Que isso? Vamos dar exemplo que fica fácil da gente entender. O fósforo. Se a gente riscar um fósforo, a gente riscou, essa combustão vai transformar o fósforo em cinza e fumaça. Ou seja, substâncias diferentes do fósforo. E temos o fenômeno físico, que é todo aquele que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias. Vamos lá no exemplo. A água. Quando a água muda o estado físico dela, por exemplo, a água está líquida e se transforma em gelo, tá? Ela vai continuar tendo as moléculas de H2O. Não vai mudar nada. Vai ser independente do seu estado. Dentro da doutrina espírita, Kardec nos esclarece de uma forma bem legal que o efeito físico, ele é o resultado da combinação dos fluidos do espírito com o ectoplasma do médium e os fluidos do ambiente. Com esses três elementos, o espírito gera o fenômeno. É isso que Kardec nos esclarece. Inclusive, foram esses efeitos, os efeitos físicos, que, na realidade, deram início a tudo. Se a gente for lembrar um pouquinho da história, né, de como começou todo esse processo, né, de elaboração do espiritismo, a gente vai lembrar do convite do senhor Fortier, né, quando estava bombando, era qualquer luxo em Paris, aquelas reuniões que foram denominadas de fenômenos das mesas girantes, e Kardec foi convidado pelo senhor Fortier para participar de uma dessas reuniões. E aí tudo começou. Então, conforme a gente viu lá no item 60, aquelas partes que nós lemos, Kardec, ele define o efeito físico como uma mediunidade que se manifesta por efeitos sensíveis, né? Ou seja, ruídos, movimentos, deslocamento de corpos sólidos, né? E nós já vimos também que podem ser espontâneos ou também podem ser provocados. Só para efeito uma curiosidade, que na realidade não é o foco do nosso estudo hoje, só quando a gente vê o ectoplasma do médium, né? Só para a gente
falar um pouquinho rapidamente de ectoplasma, que é um tema super complexo e não é o foco do nosso estudo. Esse termo ectoplasma, ele foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richer, e ele criou para definir essa energia espiritual externizada, né, do médium, vamos dizer assim. O ectoplasma, ele é uma substância orgânica, fornecida pelo médium para que o fenômeno de efeito físico, ele se produza. Então, é só para a gente dar essa esclarecida, porque não é o foco do nosso estudo. Continuando ainda no item 60, algumas partes importantes que Kardec nos traz. Diz Kardec: pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais. Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Aqui, o Kardec, ele ressalta o movimento, que o movimento desses objetos não na época, não era nada de novo, era um efeito perfeitamente natural, inclusive nós sabemos disso porque a própria espiritualidade nos revela isso. Mas aí vem um questionamento para nós, né? Mas o porquê mesas girantes? A gente pode achar até que sabe o porquê. Porque o efeito mesas girantes é porque as mesas giravam. Mas houve um motivo para esse fenômeno ser denominado de mesas girantes à época? Será que houve um motivo de ser chamado de fenômeno das mesas girantes? Por que Kardec denominou essas duas partes num capítulo só, das manifestações físicas e das mesas girantes? Por que das mesas girantes? Por que mesas girantes? Kardec pontua, ele pontua bem mesas, mas ele esclarece numa leitura, né, a gente lendo esses itens que nós estamos estudando hoje, ele esclarece muito dizendo que, na realidade, vários objetos, né, eles se mexiam, eles não só apenas giravam, não existia um movimento fixo, eles só rodavam, eles só levantavam. Não, o movimento era aleatório, e não eram só mesas que faziam esse movimento, né? Na realidade, mesas foi uma representação desse fenômeno que Kardec entendeu por bem denominar. E tinha um motivo. Na época, no século XIX, todas as famílias tinham dentro de casa um piano e uma mesinha, que era um tripé. Isso na época, era chique, né? Todas as famílias tinham um piano e tinham essa mesinha na antessala. Vocês podem olhar na foto do meio, né? Tá vendo? É uma mesinha redondinha com um tripé. Então, isso era o top da moda à época. Então, Kardec entendeu por bem denominar esse fenômeno de mesas girantes, tendo a mesa como um ícone, né? Uma representação do fenômeno. E ele faz a citação que justifica esse título. Ele diz que as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. Kardec, na realidade, ele se refere a essas mesas girantes mesmo como sendo um objeto que representava
à época, esse fenômeno. Dentro ainda desse item 60, como a gente observou lá, Kardec, quando ele fala a respeito desse fenômeno das mesas girantes, ele fala de Tertuliano, que Tertuliano já tinha falado a respeito dessas mesas girantes e falantes, né? Mas aí a gente se pergunta, mas como assim, né? Primeira coisa, quem que é esse Tertuliano? E segunda coisa, será que ele falava dessas mesas que giravam e falavam? Então, vale a pena a gente explicar o que Kardec nos traz nesse estudo. Quem foi o Tertuliano? Tertuliano foi um teólogo, nascido em Cartago, na África Latina, que foi dedicado ao estudo das leis, recebeu esmerada educação e aos 20 anos seguiu para Roma, onde ampliou a sua formação e se converteu ao cristianismo, dedicando-se ao estudo das escrituras, da literatura cristã e profana e dos tratados gnósticos, voltou a Cartago em 196 e iniciou uma produtiva atividade literária voltada para a consolidação da igreja no norte da África, tornando-se o primeiro escritor cristão de sucesso escrevendo em latim. Seus textos e peças teatrais dirigiam-se contra os pagãos, idólatras, judeus e heréticos. Ele foi, na realidade, gente, um dos primeiros a fazer essa construção literária da igreja. Os primeiros escritos em latim são de Tertuliano. É interessante que quando a gente procura sobre isso e vê essa colocação a respeito de Tertuliano dentro do Livro dos Médiuns, uma colocação de Kardec, a gente pode perceber como Kardec era um homem intelectual, um homem realmente voltado, né, para pesquisa, para tudo que se referia a observações, a análises, a pesquisas. E quando ele fala de Tertuliano, quando ele fala que Tertuliano já falava dessas mesas, na realidade, ele não quer dizer que Tertuliano realmente falava dessas mesas. Ele faz a alusão a Tertuliano para apontar que essa ideia é muito antiga, né? Então, quando ele coloca Tertuliano aí para explicar essas mesas, é como se ele dissesse, gente, isso aí é mais velho que a minha avó, né? Tertuliano já falava, e Tertuliano era velho, velho, lá no início. Então, quando ele faz essa colocação, é exatamente para dizer que Tertuliano já falava, não é porque Tertuliano falava, é uma alusão para dizer, olha, essa ideia não é de agora não, isso aí já existia, isso aí é muito antigo. Então, é que não há nenhum tipo de exclusividade de pensamento nesse fato do fenômeno das mesas girantes. Isso aí é antigo. E é muito interessante a gente perceber esse efeito físico das mesas, né? Entre aspas, girantes. É interessante que, se a gente for pesquisar, na Revista Espírita de novembro de 1868, existe um artigo de Kardec falando uma coisa muito curiosa, que esse fenômeno das mesas, que ele até, nesse artigo, ele denomina como mesas vibrantes, ela foi observada na Sibéria, em 1853, e na Sibéria, os monges trabalhavam com, assim, vamos dizer assim, com a adivinhação de onde estavam objetos perdidos com essas mesas. Eles colocavam a mão em cima dessa mesa, que não necessariamente era redonda, tinha tripé, eles colocavam a mão em cima da mesa e a mesa
Eles colocavam a mão em cima da mesa, depois colocavam a mão na cabeça e a mesa levantava. E a mesa mostrava a eles a direção de onde estava o objeto perdido. Eu achei muito interessante isso, sensacional. E Kardec fala isso, conta isso, inclusive mais uma prova aí, dizer que isso aí, esse fenômeno, não é um fenômeno que inaugura o espiritismo. É um fenômeno natural que sempre aconteceu. Falando um pouquinho mais sobre o que a gente já viu no item 60, Kardec venha nos informar a respeito do fenômeno em si, desse fenômeno das mesas girantes, como é que tudo aconteceu na época, né? Então, o fenômeno, houve uma reunião de pessoas para a observação do fenômeno, na realidade como um divertimento, como curiosidade. Depois houve o abandono pelo modismo, né? Se tornou uma coisa frívola, mas também haviam as pessoas sérias, investigativas, ou seja, essas pessoas sérias foram pessoas que se propuseram a deixar de lado essas reuniões que eram, que Kardec mesmo denomina como frívolas, né? E começaram a se reunir para poder estudar o fenômeno. Elas começaram a observar, elas viam essas pessoas algo a mais que valia a análise, né? Valia o estudo, valia a observação. E Kardec, na realidade, foi Kardec que observou que por trás daquele efeito físico existia um efeito inteligente. Ou seja, existia ali, naquele fenômeno, um espírito que por ali, através do efeito físico, ele se comunicava, né? E isso, o próprio Kardec cita isso no livro O que é o Espiritismo, era a chave para os questionamentos da humanidade. No item 61, nós temos a seguinte colocação de Kardec. Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Aqui, gente, no início, né, nessa primeira colocação, é bem interessante, porque aqui, nessa primeira colocação, Kardec já inicia nos dando um conceito, né, do que seja a definição, né, um conceito, uma definição de médium. Lógico que mais para frente, no estudo, no decorrer dos outros capítulos, nós vamos ver isso mais a miúde, né? Mais explicado. Mas, de início, Kardec já nos mostra essa definição do médium, né? A comunicabilidade dos espíritos, todo o processo de comunicação dos espíritos, da realidade do mundo espiritual ou a realidade do mundo material, essa comunicação, ela precisa de uma ponte, de um intermediário, daí a expressão médium, dada pelo próprio Kardec. E nessa segunda colocação, quando ele fala que os médiuns gozam de maior ou menor poder, na realidade é a capacidade do médium para se produzir. Vamos lembrar que nós estamos falando de fenômeno de efeito físico. Então, quando ele fala, os médiuns gozam de maior ou menor poder, é exatamente a capacidade do médium de doar
aquela substância necessária para que o fenômeno se produza, né? Então, existiam médiums com maior ou menor possibilidade da doação dessa substância. Não vamos confundir o que Kardec fala da potência do médium. Não tem nada a ver com a moralidade do médium. A gente sabe disso. Não vamos confundir aqui a potência do médium com a moralidade dele, né? No item 62, Kardec ainda pontua: nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, o absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Kardec deixa claro aqui que não existe nenhuma estrela na testa de ninguém dizendo este é médium, aquele não é, este é mais, este é menos. Não tem estrela na testa de ninguém identificando isso. Kardec deixa isso aí bem claro. Nesse parágrafo, quando ele fala do recolhimento, do silêncio e da paciência, ele nos dá, na realidade, os ingredientes necessários para que uma manifestação física ocorra. Isso ele cita muito bem no item 62. Deve-se preservar o recolhimento, ou seja, a curiosidade em demasia, né? Porque a curiosidade demais não faz parte do fenômeno. Ele é um fenômeno natural, mesmo um fenômeno de efeito físico. Fala do absoluto silêncio. Gente, o silêncio absoluto aí não é o silêncio da boca só, é o silêncio da alma. A pessoa que está participando de uma reunião, ela não pode estar participando de uma reunião pensando no feijão que deixou de molho, não é verdade? Pensando se deixou a luz do quarto do filho acesa. Não tem sentido isso. Então, nesse momento, é um momento que Kardec nos deixa claro que é necessário um esforço mental para se estabelecer esse recolhimento, ou seja, a gente tem que se colocar numa neutralidade, pelo menos tentar, numa neutralidade vibratória, ou seja, pensar, elevar os pensamentos. É difícil? Nossa, como é difícil, porque vem milhões de pensamentos que não tem nada, absolutamente nada a ver com aquela situação. Mas, sobretudo, também trabalhar a paciência para que o efeito se produza. No caso do efeito físico, mais ainda, né? Era um efeito que depois, quando se começou a trabalhar com ele de uma forma mais séria, realmente precisava-se de paciência. No item 63, diz Kardec, acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Gente, aqui Kardec fala de uma coisa muito importante, vamos trazer aqui para os nossos dias, porque isso é muito atual, como Kardec né? Muito atual. Aqui ele simplesmente nos esclarece o seguinte, que é totalmente dispensável
essa necessidade esotérica que nós temos em relação ao ambiente para que o fenômeno se produza. E nós vemos isso hoje muito, em muitos lugares, de uma forma até muito interessante. Kardec até nos traz exemplos da época, o que acontecia, né? Que acontecia de se colocar a posição na mesa das pessoas que ocupavam, né, a formação da mesa, se colocava homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, se juntavam os dedos da mão. Naquela época se entendia que a colocação dos dedos sobre a mesa, a energia passava para a mesa, quer dizer, uma coisa, isso ele deixa muito claro, nada a ver, total misticismo, e ele esclarece isso, são indiferentes, como a chuva ou o bom tempo. E o mais interessante a gente perceber que hoje, 200 anos depois de todas essas colocações de Kardec no Livro dos Médiuns, é interessante a gente perceber que pode parecer até estranho para a gente, ou até meio distante, mas não é não, é como eu falei, né? Nós ainda trazemos muitas crendices, e nós observamos isso até em alguns lugares, e até mesmo nós praticamos essas coisas, essas crendices. Por exemplo, nós sabemos, sem crítica, apenas relatando o fato, nós sabemos que existem lugares que usam roupa branca, né? A roupa branca, como se o branco significar o alvo, né? A pureza, o estado de espírito, a pureza da alma. Em alguns lugares a gente percebe também trejeitos demais na aplicação de passe, né? Como dizia minha mãe, uma micagem louca para dar o passe, e se nós não fizemos, nós presenciamos ou nós soubemos de casos assim. Então, isso tudo Kardec nos esclarece que é totalmente dispensável e indiferente à produção do fenômeno, né? O que importa na realidade, gente, é a colocação íntima, né, para que o médium possa ser um mero transportador das energias que vêm do alto. Então, essas coisas, do jeito que faz, como faz, esse tipo, nós ainda carregamos isso, né? Mas são coisas dispensáveis que nós, às vezes, a gente insiste em manter essas bobagens, e eu dou para vocês até um exemplo muito interessante com o próprio Chico. Chico sempre foi, nós sabemos disso, uma pessoa acometida de vários problemas de saúde. E ele tinha por hábito, muitas horas de trabalho, o que acontecia? Muitas vezes ele tirava os sapatos, né? E os pés inchavam, pelo tempo que ele ficava muito sentado, né? Os pés inchavam. E ele tirava os sapatos. As pessoas começaram a ficar descalças também, porque achavam que aquilo ali era um hábito para que tudo desse certo na reunião, então todo mundo tinha que ficar descalço. É interessante, eu escutei isso numa colocação até da Maíse Braga, e achei muito interessante essa colocação. São coisas que a gente carrega conosco que não tem sentido nenhum. A gente acha que isso tem alguma importância na qualidade do fenômeno, não tem. Ele fala também, Kardec é interessante, ele pontua sobre o volume da mesa, que deve ser levado em conta. Gente, vamos lembrar que esse capítulo que nós estamos estudando é exatamente sobre os efeitos físicos, né? Que hoje em dia, a fenomenologia de efeitos físicos, a gente sabe que não tem mais a necessidade disso, tudo tem o seu tempo,
tudo tem o seu tempo certo para acontecer e com um propósito, né? Então, nós estamos estudando exatamente sobre esses efeitos físicos. Como o ectoplasma é a substância que o médium ele doa, e isso nós vamos estudar durante o livro dos médiuns mais à frente, é necessário, aqui o Kardec está dizendo o seguinte, é necessário que o médium ele tenha a possibilidade, né, de ter essa potência mediúnica para que pudesse dar ao objeto, né, para que ele pudesse ser um intermediário, para que pudesse dar ao objeto aquela força de ser erguido, né? Então, está na razão direta do esforço físico para que o fenômeno se produzisse. Não tem nada a ver com o tipo físico do médium, de ser forte ou não ser forte, né? Mas sobre essas crendices que nós falamos ainda há pouco, é muito interessante a gente observar. E eu trouxe aqui um pouquinho só para a gente falar rapidamente sobre a história dos efeitos físicos das mesas girantes. E é interessante a gente observar a postura das pessoas que se colocavam ao redor da mesa, os dedinhos juntos, né? Na história desses efeitos físicos, conforme eu já falei, eles entendiam que cada sexo tinha, vamos dizer assim, uma potência energética diferente. A gente acha engraçado, mas hoje em dia, de uma outra forma, a gente processa isso. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver, e Kardec fala mesmo que nem na época tinha alguma coisa a ver. A gente pode até achar engraçado, mas a gente ainda lida com uma coisa chamada superstição, né? E para falar um pouco da história desses efeitos físicos das mesas girantes, vale muito a pena o estudo e a leitura de quem gosta de se aprofundar no assunto, de um livro que conta exatamente essa história. O livro chama As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl, que é da editora FEB. Inclusive, é uma das bases do estudo que eu faço. Então, é bem interessante quando ele fala da história desses efeitos físicos chamados de mesas girantes. E, finalmente, o item 64 nos traz o seguinte: outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Isso ele pontua, gente, para dizer para nós que as vibrações que se produziam na mesa, essas pancadas, elas eram perceptíveis, ou seja, se qualquer pessoa tocasse na mesa, ia sentir, né, a pancada. Se colocasse o ouvido na mesa, ia escutar o som da pancada, né? Todas as pessoas, elas podiam sentir e podiam ver. Não havia um padrão também de movimento das mesas, conforme eu falei, né? Então, isso tudo, gente, prova, a prova, na realidade, de um fenômeno inteligente, por trás de um fenômeno físico. Não tem como a gente alegar, como Kardec nos trouxe antes, né, quando a gente estudou um pouquinho sobre os sistemas, não tem como alegar que isso podia ser, por exemplo, a do músculo estalante, ou de outros tipos de coisas que justificariam esse tipo de fenômeno. E nesse item 64, Kardec nos apresenta um pouco dessa fenomenologia física, e nos fenômenos que nós vamos estudar posteriormente, nós vamos trabalhar as manifestações inteligentes, que com certeza já começou a ser trabalhada pelo nosso irmão Virgílio na aula, no estudo anterior.
Então, eu espero que a gente possa ter compreendido um pouquinho, né, desse fenômeno das mesas girantes. Por que eram chamados de mesas girantes? Porque era um fenômeno de efeito físico. E eu gostaria de encerrar com um trechinho do livro Emmanuel, que, aliás, é um trecho que eu adoro particularmente e que, com certeza, nós já lemos ou já ouvimos. Diz o seguinte: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Quem nos diz isso é o próprio Emmanuel. Muita gratidão pela exposição que vocês e o Cefec me deram a oportunidade de estudarmos juntos hoje. Muita gratidão pelo estudo, pela companhia, muito obrigada por tanto aprendizado, principalmente para mim, que sou a primeira a aprender.